Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós teremos uma atividade na página 7 do Guia de Atividades e depois uma atividade na página 64 e 65 do livro de português. Vamos lá? Na atividade de matemática, nós temos aqui. Observe a massa de 4 amigos. Aqui nós temos a Carla, que pesa 22, o Lélio, que a gente não sabe quanto pesa, a Clarice, que tem 30 quilos, e o Lauro, que tem 20 quilos. Então vamos lá. Quem pesa menos? Vamos pensar o seguinte. Carla tem 22 quilos, Clarice tem 30 e Lauro tem 20. Qual deles que pesa menos? Você vai escrever o nome da criança. Agora o B. Compare o peso de Clarice e Carla. Quem pesa mais entre elas? Quanto a mais? Então vamos lá. A Carla tem 22 quilos e a Clarice tem 30. Qual das duas pesa mais? Você vai ver qual é o valor maior. E depois, tem duas perguntas. Vai colocar o nome dela, que pesa mais, e quanto a mais. Qual que é a diferença entre as duas? Que conta que eu tenho que fazer para descobrir a diferença? Isso, a subtração. Você vai pegar o valor maior e tirar o valor menor. Aí você vai descobrir quanto a mais que essa pessoa pesa. Depois a C. Lélio pesa o dobro de Lauro. Qual é o peso de Lélio? Então vamos lembrar aqui, Lélio pesa o dobro de Lauro. O Lauro, ele tem 20 quilos, não é? Então, o dobro, para quem não lembra, é quando a gente faz duas vezes algum número. Então, no caso do 20, é 20 mais 20. Eu estou dobrando esse número. Pessoal, para quem se interessa já em ver um pouco da multiplicação, isso aqui, 20 mais 20, é o mesmo que 2 vezes 20. Por quê? Olha aqui o que eu tenho. Eu tenho uma vez o 20, uma vez. Agora eu tenho duas vezes, ele apareceu duas vezes. Então, por isso que eu falo 2 vezes 20. É o mesmo que 20 mais 20. O professor está explicando isso porque mais para frente a gente vai ver, por exemplo, 2 vezes 2. O que é isso? É o 2 aparecendo duas vezes. 2 mais 2. Se isso aqui fosse 3 vezes 2, seria o 2 3 vezes. 2 mais 2 mais 2. Tá bom? Então, não precisam se preocupar. Isso aqui é só uma curiosidade para uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Na C, vocês vão fazer isso aqui. 20 mais 20 para descobrir o dobro do peso de Lauro. O peso de Lauro duas vezes. E, pessoal, só mais uma curiosidade. Lembrando que peso a gente fala quilos, só que na verdade é quilograma, tá bom? Isso vem, por exemplo, quando a gente vai pedir alguma carne ou, por exemplo, a gente vai pedir presunto e mussarela. A gente pede 200 gramas. 200 gramas. Aqui, é 22 quilogramas. É que a gente usa o quilo para abreviar, tá bom? Agora, pessoal, na página 64 de português, nós teremos a atividade 1 e 2 que fala sobre a linguagem informal e abreviaturas. Lembrando que linguagem formal é uma linguagem descontraída, como se a gente estivesse conversando com um amigo. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. 1. Releia este trecho do relato de viagem e responda as perguntas a seguir. Gente, minha última viagem foi para Tiradentes. Minha mãe pensou em ir para Ouro Preto, Buenos Aires até Berlim. E acabamos indo para Minas com minha avó, minha mãe e a Valen, minha amiga da escola. Então, vamos observar aqui as atividades.
Que palavra a Juju usa para se dirigir aos leitores do blog? Por exemplo, ela está chamando os leitores para ler. Por exemplo, quando eu chamo uma pessoa, vem cá, fulano, vem cá, ciclano. Eu sempre estou chamando a pessoa para ler, estou chamando a pessoa para vir aqui. Nesse trecho, que palavra que ela usa para chamar os leitores? Aí a B. Por que você acha que ela se refere aos leitores dessa forma? Assinale a alternativa que julgar correta. Por exemplo, o jeito que ela chamou os leitores aqui, ela quis usar de um jeito. Ela usou porque ela não sabe quem essas pessoas são, né? Ela não sabe quem são as pessoas que vão ler o texto. A segunda, porque ela estabelece uma proximidade maior com os leitores do blog, como se eles fossem amigos já próximos. Ou a terceira, porque é uma maneira mais formal de se dirigir aos leitores do blog. É uma maneira educada, uma maneira séria de se dirigir. Pessoal, agora C. Leia estes outros trechos do relato e sublinhe as partes em que Juju se dirige aos leitores do blog. Então vamos lá. Ó, aqui nós temos 4 bolinhas e a gente vai responder as 4. A gente vai olhar em cada uma o jeito que ela chama e o jeito que ela conversa com os leitores. Ó, por exemplo, na primeira. Se você tem filhos, pode ir, que eu garanto que a família toda vai amar. Nessa daqui, vamos usar como exemplo. Como que ela fala com o leitor? Ó, por exemplo, se você tem filhos. Olha aqui, ó, se você... Ela está conversando com o leitor. Agora, olha aqui na próxima. Ah, na praça tem uma loja de chocolates deliciosos. Tá? Qual dessa daqui, ó, qual dessa segunda que mostra um jeito dela conversar com alguém? Como se ela estivesse fazendo uma pergunta para alguém. Ou um comentário. A terceira. Cachoeira. Tem várias legais em Tiradentes. A água é gelada, mas é uma delícia. Eu fui no inverno e já era bom. Imagina no verão? Deve ser ótimo. Essa daqui vocês vão usar uma estratégia parecida com a segunda. Qual que ela faz uma pergunta ou um comentário direto para quem está lendo? Depois a última, passear. Gente, eu adorei ficar andando por aquelas ruas. Essa daqui é o mesmo do exemplo que a gente viu antes. Ó. Ela usa a mesma expressão. Qual expressão que é? Você vai sublinhar, escrever uma linha embaixo. D. Essa forma de escrever torna o texto mais formal ou informal? Esse jeito dela escrever torna o texto mais formal, mais sério, como se fosse para um médico, para um professor, ou informal, como se fosse para um amigo, alguém que ela já conhece faz tempo? Agora vamos para 2. Releia este trecho do relato de viagem e observe a expressão destacada. Passeio de Maria Fumaça. Muito legal. Fomos no trem até São João del Rei e voltamos, e em São João ainda pegamos um passeio pela cidade. A gente fez a maior bagunça no trem. E esse agente aqui, ó? Lembra das pessoas que ela falou, com quem ela viajou, ó? Com a minha avó, com a minha mãe, a Valen, minha amiga da escola, e as trigêmeas que ela também encontrou? Será que esse agente está falando dessas pessoas que foram com ela ou do público, igual a gente viu aqui, ó, no gente? Quem que fez a maior bagunça no trem? Então vamos lá, ó. A quem se refere essa expressão? Pensem nisso que o professor acabou de falar. De quem que ela está falando nesse agente? B. Que palavra poderia ser usada para substituir essa expressão? Nós temos no português os pronomes, por exemplo. Eu faço alguma coisa, você, ele, nós, eles, vocês. Que palavra dessas poderia ser usada para substituir essa expressão? Eu, ele, você, vocês, nós, eles.
Qual que ficaria melhor para substituir a gente? Depois a C. Reescreva a última frase desse trecho, substituindo a expressão destacada pela palavra que você escreveu no item B. Faça os ajustes que forem necessários na frase. Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem, ó, a gente fez a maior bagunça no trem. Então, se a gente for usar a palavra que nós colocamos no B, como que vai ficar essa frase? Escrevam do jeito que vocês souberem e qualquer coisa vocês chamem o professor, tá bom? Depois aqui a bolinha. Compare a frase que você escreveu com a frase do relato. Qual delas utiliza uma linguagem mais informal, como se a gente estivesse conversando com os amigos, um jeito mais tranquilo?